Bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas interpretações de texto e hoje nós iremos falar de um assunto muito importante para que você compreenda o que é interpretar. Os autores, aqueles que se comunicam com você através dos textos, eles se utilizam de uma coisa chamada figuras de linguagem. O que é uma figura de linguagem? São recursos ou instrumentos que o autor ele utiliza para realçar, para dar estilo ao texto. Ele pega, por exemplo, algo do contexto da natureza, ele pega aspectos que existem no universo e as utilizam de forma estilística, usando como se fosse uma figura, para poder se comunicar com você. Existem várias figuras de linguagem, mas são muitas. Mas hoje nós iremos trabalhar duas especificamente, que são muito fáceis. A primeira figura de linguagem, que é muito utilizada nos textos, é a comparação. Como é que o autor utiliza essa figura de linguagem? Comparar é o ato de você fazer a comparação entre duas coisas. Eu tenho o objeto A e o objeto B. E aí eu faço a comparação. E dentro do texto, como é que é feito isso? Você tem um vocábulo que ele indica diretamente que você está usando a figura de linguagem comparação. Por exemplo, como, igual, que nem. Então, esses vocábulos, ele direciona, você consegue perceber dentro do texto que é uma figura de linguagem comparação. Quer ver um exemplo? Quando eu falo assim, Priscila é linda como uma flor. Perceba que o autor, ele usa o vocábulo como e a compara com a flor. E aí vem a coisa que a gente sempre fala na interpretação. Veja que o autor traz a performance, a simplicidade, a beleza da flor e coloca no seu personagem. E, ou seja, ele resgata da flor todas as características, toda a qualidade e transfere para o seu personagem. Isso é comparar. Perceberam? Então, quando eu utilizo igual, quando eu utilizo como e outros vocábulos, dá para você ver diretamente a figura de linguagem comparação. E aí você vai entendendo dentro do texto qual a utilidade do autor usar a figura comparação. Ele lhe dá dados importantes para você compreender aquele personagem que ele está te apresentando dentro do texto. O outro aspecto importante, uma outra figura de linguagem importante, que também é utilizada como comparação, mas de uma forma muito mais sofisticada, é a metáfora. Metáfora. O que é? É comparar. Só que, ao contrário de comparação, você não tem um vocábulo para identificar que está comparando. Primeiro vamos definir o que significa a palavra metáfora. Meta, que vem do grego além. Forem significa, deixa eu transportar. Então, a palavra metáfora significa transportar para. Entendeu? Não é fácil? É sempre bom nós entendermos o significado das palavras, que você compreende a ação da palavra. Então, metáfora é isso. E como é que acontece dentro de um texto? Como é que isso é visível? É quando eu pego a coisa que eu quero comparar e eu faço uma fusão. Eu falo assim, Priscila é linda. Já não vou mais usar a palavra como. Eu vou diferenciar. Eu vou fazer assim, ó. Priscila é uma flor. Entenderam? Priscila é uma flor. Priscila é uma estrela. Ou seja, o autor, quando ele utiliza a metáfora, ele vai de forma direta. Ele traz o objeto para dentro do seu personagem. Então, quando eu falo assim, Priscila é uma flor,
eu exorto o leitor a olhar diretamente para a flor e tirar as características. Isso é um estilo do autor. Ele pode usar a comparação, como ele pode usar a metáfora. Ambas situações indicam comparação, só que com estilo diferente. E essas duas figuras de linguagem que nós falamos agora, ela dá um charme, ela deixa seu texto rico, ela facilita a comunicação, ela ajuda a interpretar que é um personagem baseado no ato da comparação. Perceberam como é fácil? Na próxima aula nós iremos dar continuidade às figuras de linguagem. E tem mais, queridos. A figura de linguagem, ela geralmente é utilizada para você ler uma poesia, é utilizada na música. Por quê? Porque esses instrumentos figurados, né, em vez de usar a palavra no tom denotativo, no seu significado real, eu uso ela no sentido conotativo, de forma irreal, abstrata. Eu uso a subjetividade, o sentimento, quando utilizo, por exemplo, as diversas figuras de linguagem. Então ela tem essa função. É impressionante como a figura de linguagem é rica para ser utilizada dentro do texto. Compartilhe até a próxima aula. Você faça com que outros alunos de escola pública aprendam sobre a figura de linguagem. Até a próxima aula.